Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Eu sou da Aaron Balancef e estou instruindo vocês aí nesse módulo para iniciantes em desenvolvimento básico em OutSystems, certo? A gente está dando entrada então na nossa 18ª aula e recapitulando a aula anterior, a gente ainda continuou falando sobre consultas, né? A gente deu alguns detalhes ali também sobre o Widget Tree, que é onde mostra a hierarquia, né, dos elementos das páginas. E sobre o aggregate, a gente deu detalhamento dos filtros, né? A gente utilizou campos de busca, utilizando inputs de textos, de data e drop-down, para conseguir fazer filtros na tela ali para mostrar para o usuário, certo? Para o usuário fazer filtro, buscar determinados clientes através do nome, da data de nascimento, né, que a gente utilizou, do país e ou pelo endereço também, né? Que a gente também fez esse filtro. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre consultas, mas agora a gente vai entrar no assunto de join, tá? Os joins, eles são um pouco mais avançados. Só que por que eu quis trazer ele aqui para o módulo básico? Porque o join pode ter determinadas situações que você precisa dar, ou criar um join manualmente, ou dar manutenção em um join, ou alterar um join para melhorar a sua consulta. Os joins, eles basicamente eles são criados automaticamente quando você complementa aquela consulta com uma segunda tabela, mas pode ser que você precise alterar esse join em algum determinado momento, certo? Uma das situações que você pode alterar o join, que você pode precisar alterar o join, é se você em determinada tabela você tenha um atributo, na verdade dois atributos que fazem relacionamento com uma mesma segunda tabela, tá? Então eu já dei um exemplo aqui, como se eu tivesse dois user ID numa tabela, numa determinada tabela. Então, esse é um caso que você deveria saber fazer uma manutenção, né, uma alteração em um join. Ele é um pouco avançado, né? Eu peço aqui que vocês prestem bastante atenção na explicação, porque é um pouco complexo, tá? Mas eu acho interessante que vocês tenham o conhecimento de joins. E o joins tem algumas propriedades, né? Que ele tem um complemento ali que você tem que selecionar entre with or without ou only with. Existe uma terceira opção lá e na aula vocês vão entender por que eu não expliquei sobre. E tem também a condição do join, tá? A condição do join é que ele basicamente trabalha em cima de um atributo. Na verdade, não de um atributo, né? De dois atributos. Mas vocês vão entender também como é que funciona. E ao adicionar, a gente vai adicionar uma segunda tabela ao source, obviamente, que a gente para fazer join precisa de ter mais uma tabela no source, certo? É através dessa adição na segunda tabela que a gente faz o join. Ou mais tabelas também, né? E através disso a gente vai complementar a nossa consulta, fazendo essa adição dessa segunda tabela e o join, a gente vai conseguir complementar a nossa consulta, que na aula passada a gente estava mexendo com a tabela de clientes, né? E a gente não chegou a mexer com a coluna de países, porque eu deixei para essa aula aqui para a gente estudar especificamente sobre joins. E é agora que a gente vai entender por que a gente não colocou os países na aula anterior, certo? E a gente vai também conseguir fazer os filtros por atributos dessa segunda tabela, que seria a tabela count. A gente também consegue utilizar a segunda tabela, que está no nosso aggregate, para realizar filtros. Beleza? Antes da gente começar a falar sobre join, eu vou fazer o seguinte. A gente vai alterar alguns desses registros, né, que a gente tem na nossa tabela de cliente. Por quê? A gente vai trabalhar com join complementando a nossa consulta de cliente com a nossa tabela de países. Já vocês vão entender o que a gente vai fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na nossa tela Client Detail. Client Detail, lembra, é onde a gente consulta, na verdade é onde a gente traz os dados de um cliente específico, né? A gente criou uma consulta aqui para trazer os clientes de acordo com o parâmetro de entrada. Então, na nossa tela de cliente, né? Na nossa tela Client List, onde tem a lista de clientes, a gente clica no cliente e a gente é redirecionado para cá, trazendo o identificador dele. E através do identificador dele, a gente faz uma consulta pegando aquele usuário, o dono daquele identificador, e preenchendo os inputs aqui de acordo com aquele identificador, correto? Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente não deixou esse botão Save funcional, tá? E não é o intuito dessa aula agora eu explicar como a gente criar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai transformar esse botão Save em funcional, mas bem simplificadamente, tá? Bem simplificadamente, só para a gente conseguir alterar alguns registros.
O que a gente vai fazer então? Vamos entrar aqui no nosso Save, né? Vou dar 2 cliques no botão. E aqui nesse fluxo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui também. A gente não vai personalizar nada aqui. Eu vou fazer algo bem simples mesmo, só para a gente conseguir salvar aquele registro que a gente quer editar. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente está trabalhando aqui com o cliente. Então, a gente precisa trazer uma ação de criar ou alterar cliente, certo? Então, a gente vai vir aqui na aba Data, ó, na nossa tabela de Client. Eu vou pegar essa ação aqui, ó, Create or Update Client. Eu não vou pegar Create, por quê? Porque eu posso vir editar. Eu não vou vir só criar um usuário. E eu não vou pegar Update, porque a Update é só para atualizar, ela não cria usuário. Ou ela não cria registro, né? Ela não cria um cliente aqui no caso. Então eu vou pegar Create or Update, que a própria plataforma identifica automaticamente se eu estou criando ou se eu estou editando um cliente através do identificador dele. Eu vou só arrastar esse update para cá, Create or Update para cá. Eu não vou explicar muito ainda sobre esse desenvolvimento dessa ação de salvar, mas tem bastante coisa que dá para a gente fazer aqui. Inclusive vai ficar melhor na hora que a gente for entender sobre server actions, né? E quando a gente for criar a nossa aplicação, claro. Mas por enquanto, eu vou fazer o seguinte: vai na aba Data, expande a tabela Client, pega essa ação Create or Update Client, tá? Não pegue outra. Pega a Create or Update Client, coloca dentro do fluxo do Save on Click, no caso é a ação do nosso botão Save. E aí ele está pedindo um source, né? Esse source aqui é o parâmetro de entrada dessa ação, tá? Se você expandir aqui, ó, Create or Update, ele mostra aqui uma setinha, ó, ele é um parâmetro de entrada. É o que? A gente tem que enviar um dado lá para dentro dessa ação para ela salvar ou alterar o registro, né? E o que é esse parâmetro de entrada? É o próprio registro. Se a gente expandir aqui, ó, o parâmetro de entrada ele é um record, né? Eu não expliquei muito bem o que é record para vocês, mas é algo um pouco mais avançado de parâmetros de entrada, variáveis, etc. Mas o record basicamente é registro. Então esse parâmetro de entrada ele pede um registro de cliente. E o que é o registro de cliente? O que a gente precisa preencher para formar um registro? Os atributos, né? A gente já estudou sobre isso. Então, se a gente expandir a tabela client aqui que está aqui dentro do parâmetro de entrada, ó, ela tem todos os dados que formam um registro. Então, é como se eu estivesse enviando todos esses dados preenchidos lá para dentro dessa ação, e essa ação ela vai ou criar ou atualizar um registro, de acordo com o identificador dele. Se o identificador for nulo, a gente vai mandando um identificador nulo, então essa ação vai criar um registro novo. Se a gente estiver mandando um identificador que já existe na nossa tabela, ele vai alterar aquele registro daquele identificador. Bom, então ela pede um source. A gente precisa enviar para dentro um source para ela que seja do tipo registro de cliente. E onde a gente tem isso? Aqui basicamente, tá? Eu vou dar só um overview bem rápido para vocês. Mas quando a gente traz uma consulta de um cliente, ela está trazendo um registro, certo? A gente vai lá, fez um filtro para trazer um registro de cliente. E aí, se ele está trazendo um registro e a gente precisa enviar um registro ali para dentro, então a gente pode enviar o resultado da consulta. Ah, Dani, mas o resultado da consulta, se eu mandar o resultado da consulta e se eu alterar alguma coisa ali no nosso formulário. Mas a questão é, quando a consulta traz um registro, ela está disponibilizando ali o resultado daquele registro e tudo que eu alterar, essa consulta ela consegue guardar temporariamente como se fosse uma variável, tá vendo? É algo bem complexo e parecido, né? Então, por exemplo, a gente trouxe um resultado na consulta, o próprio resultado da consulta preenche os inputs. A consulta ela vai trazer todos os atributos, então aqueles atributos do resultado da consulta a gente preenche os inputs, né? A gente precisa de um atributo para preencher um input ou uma variável local. E a gente preenche os inputs diretamente com o resultado da consulta. Quando a gente faz uma alteração ali, essa consulta está segurando essa alteração, e aí a gente pega esse registro, que a gente fez uma alteração ali, ele está guardado temporariamente na própria consulta, a gente pega o resultado dessa consulta e manda para dentro dessa ação, da forma que a gente alterou ali, se alterou ou não, vai ser enviado para dentro da base de dados. Entendeu? É um pouco complexo, tá? É um pouco complexo, eu sei, mas basicamente a consulta ela consegue segurar um valor alterado temporariamente. Se eu não salvar, se eu simplesmente ir lá mexer no input e sair da tela e voltar, eu perdi aquela alteração, entendeu? Ela está guardando temporariamente também. Então eu perco aquela alteração. Agora, se eu persistir no banco de dados, né, falar assim, ó, essa alteração que eu fiz, eu cliquei no botão salvar, eu quero mandar ela para a base de dados, aí sim ela fica salva.
Então, basicamente, aqui dentro do source dessa ação, a gente vai mandar o resultado, o current, né, da nossa consulta, do nosso aggregate. O current está trazendo um registro, que é o registro de acordo com o identificador, certo? Se for identificador nulo, ele não vai trazer nada. Se for um identificador válido, ele vai trazer aquele registro. Trouxe para os inputs, se a gente quiser alterar alguma coisa, a gente pega, ele vai guardar temporariamente ali na própria consulta e a gente pega e manda ela, né, eu mando esse current, esse registro corrente, para a nossa ação de create or update. E aqui no final dela, eu vou mandar ela de volta para a lista. Ó. Eu vou puxar um destination e vou mandar de volta para a nossa, vamos procurar aqui, client list. Ok. Então aqui basicamente salvou, manda para a tela de listagem. Não vou fazer mais nada, tá? É só coisa simples aqui, porque eu quero editar alguns registros para a gente conseguir ver aqui mais ou menos funcionando os joins das consultas. Tá, aqui o country, a gente tem o country aqui do nosso registro, que é o país do nosso cliente, né? Eu não quero que ele seja mandatório e ele já realmente não está mandatório, porque eu vou remover o country de alguns clientes. Vocês já vão entender o que a gente vai fazer. Na tabela client, o count não é mandatório. Opa, é mandatório. Então eu vou passar para não mandatório, tá? Por que eu não quero que seja mandatório? Porque eu quero editar alguns registros e remover o país. Eu quero que fique sem país. Eu não quero que tenha país cadastrado em alguns clientes para a gente testar um detalhe do join, certo? Porque agora todos os clientes que estão cadastrados aqui, todos eles têm país cadastrado também. O Country ID de todos os clientes estão preenchidos com algum país. E eu quero remover de alguns clientes aqui para a gente ver como que vai se comportar em determinada configuração do join que a gente vai fazer. Então tá, eu vou publicar aqui só para ver se não vai ter nenhum erro, tá? Ok, finalizou aqui a publicação, a plataforma não reclamou de nada, ok, ela aceitou todas as modificações que a gente fez. Então beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na client list e agora a gente vai começar a entender sobre o join, tá? Por que eu não coloquei aqui na nossa tabela que a gente mostra os registros, por que eu não coloquei o país aqui? Porque é o seguinte, ó, eu vou entrar na nossa client list, eu vou entrar aqui, tá? Eu vou entrar aqui na get clients by name. Quem é get clients by name? É quem alimenta a nossa tabela aqui. Essa outra get country é quem alimenta o nosso drop down aqui, né? Ó, na lista dele tem um get country aqui. Então o drop down do nosso filtro. Beleza. A nossa tabela, a nossa consulta que alimenta a nossa tabela é essa get clients by name. Aqui, inclusive, eu vou tirar esse by name aqui. Ele está o by name porque a gente fez um filtro sobre, o atributo nome da nossa tabela. E aí, automaticamente, ela já se renomeia. Enfim, o que eu quero fazer aqui? Eu não coloquei aqui, em nenhum momento, a coluna de país para a gente mostrar o país desse cliente, certo? Deixa eu abrir aqui a nossa consulta. E aqui o que vai acontecer? Aqui a gente tem todos os atributos que resultam a nossa consulta, correto? Beleza. A gente tem aqui ó, o ID, né, o name, date of birth, o phone, o e-mail, o endereço, o isActive, né? A gente também pode trabalhar alguma coisa com isso aqui. E a gente tem o Country ID, certo? O Country ID, que é o identificador do país. Mas, Dairo, por que você não colocou para mostrar o país que esse cliente pertence, no caso, né? Qual país que está cadastrado para esse cliente, que está registrado para esse cliente? A questão é, vamos fazer isso aqui? Vamos colocar aqui para vocês entenderem como que vai funcionar isso. Eu vou adicionar uma nova coluna à direita, tá? Aqui, ó, em adicionar nova coluna. Pronto, adicionei uma nova coluna à direita. E aqui eu vou colocar país, certo? Vamos colocar aqui então, na nossa coluna país, eu vou puxar uma expression, né, para a gente mostrar aqui. E aqui é o seguinte, o que acontece, né, basicamente, se eu vim aqui, ó, nossa consulta é a get clients, certo? Vou expandir a get clients, vou expandir a list, current, a tabela client, que está dentro da nossa consulta, e eu vou selecionar aqui country ID. Ó, eu quero mostrar aqui qual é o país desse cliente aqui. E vou dar um publish. Terminou o publish aqui, vou dar um open browser. Vamos abrir aqui então. Vou precisar fazer o login. Vamos aqui na nossa client list. Beleza. Olha aí o que aconteceu.
Aqui ela está mostrando o identificador do nosso país, que é o que faz total sentido até o momento, né? A gente tem o identificador do país guardado no atributo Country ID, então é ele que a plataforma vai mostrar, certo? A gente guardou a referência de um país ali dentro. Então, ó, se a gente selecionar aqui Brasil, Brasil acho que era o identificador 1, né? Vamos filtrar, ó. Então, isso quer dizer, mais uma vez, reforçando que a nossa consulta está funcionando. Então, ó, todos os clientes com o país 1 mostrou com o nosso filtro Brasil. Beleza. Como que eu faço para mostrar o nome do país aqui? Porque se eu entregar uma tabela dessa aqui para o cliente visualizar, ele vai falar assim, ué, mas beleza, qual que é o país 8? Qual que é o país 4? Né? Eu preciso saber de onde é esse cliente aqui. Não estou entendendo nada. Não consigo entender qual que é o país 8 aqui. Eu preciso saber o nome do país, que é através do nome que a gente conhece, certo? E aí, dessa forma, é aqui que entra o join, né, na nossa consulta. O join nada mais é que um complemento de consulta, tá? Vou tentar falar assim o menos técnico possível. Então, basicamente, o join ele faz complementos à nossa consulta. O que é de join? Join, basicamente, ele amarra uma tabela a outra através de um atributo. Vamos entrar aqui na nossa getClients, nosso getClients aqui, certo? E aqui é o seguinte, o join ele é um pouco avançado, tá? Um pouco mais avançado, só que é importante a gente saber um pouco, mesmo no módulo básico, como funciona o join. Basicamente, o join ele vem automaticamente quando você adiciona uma tabela, uma segunda tabela no source, tá? Só que é interessante que você saiba como ele funciona, que você entenda como ele funciona, porque se você precisar fazer uma alteração no join, você precisa saber como funciona para você conseguir fazer essa alteração, certo? Ou pode acontecer de você ter que adicionar um join manualmente. Mas geralmente os joins já vêm automaticamente, quando você adiciona mais uma tabela consulta. E o join funciona aqui no source, certo? Então, beleza. Qual que é a ideia aqui? O que está acontecendo aqui na nossa consulta? Né? Que a gente já fez aqui. Ó, eu tenho aqui como a fonte da nossa consulta a tabela client, certo? Que é ela que a gente quer listar na nossa consulta, no nosso aggregate. Então, eu fui lá e peguei a nossa tabela client, adicionei o nosso aggregate, estou listando todos os nossos clientes, certo? Maravilha. Então, aqui a gente está listando o cliente, mas o cliente, nesse atributo Country ID, tá? Geralmente o join até pode funcionar em atributos que não são referências de outras tabelas, tá? Mas aí você tem que tomar bastante cuidado, porque isso já seria um pouco mais avançado. E, com certeza, conforme o tempo, vocês vão aprender a utilizar o join. Quando vocês estiverem dominando o join, vocês vão saber que a possibilidade de trabalhar com ele é muito grande, certo? É bem expandida as possibilidades. Então, mas basicamente a gente vai trabalhar com atributos que fazem relacionamentos, tá? Atributos que fazem relacionamentos. Por quê? A gente precisa de um atributo para se relacionar com essa segunda tabela que a gente quer complementar a nossa consulta. É através de um atributo que a gente faz esse complemento, né? Então tá, a gente tem aqui a nossa tabela client, que é a que alimenta a nossa consulta, o nosso aggregate, certo? E eu quero mostrar o país, o nome do país que o cliente pertence. Porque só o identificador, beleza, eu guardei o identificador lá desse país aqui, mas pô, como é que eu vou saber visualizando isso numa tabela lá na nossa página, né, no nosso navegador? Como que eu vou saber a qual país esse cliente pertence? Adicionando um source, né, adicionando uma nova tabela que seria a tabela country. Eu vou adicionar essa tabela country aqui e rapidamente eu vou remover o join que ela vai criar automaticamente, tá? Ó, eu vou adicionar aqui a tabela country, eu vou complementar a nossa tabela client com a tabela country. Tá? O nosso intuito aqui é listar os nossos clientes, complementando com a tabela country através do atributo country ID, que é o atributo que guarda a referência do nosso país, né? do país do nosso cliente. Então eu vou adicionar aqui o count, ele vai adicionar o join e eu vou remover esse join. Para vocês entenderem, a gente vai criar do zero aqui esse join, para vocês entenderem conforme a explicação. Ok, o que aconteceu aqui? Ó? Eu removi o join e automaticamente já deu um bug aqui na nossa consulta. Ó. Olha o tanto de Abbott Dudley Uten apareceu aqui, né, na nossa listagem de cliente.
Se eu simplesmente der um publish aqui, vai bugar toda a nossa tabela lá de demonstração para o usuário. Mas ó, ele repetiu aqui ó, diversas vezes o nosso cliente Abbott, né? Eu não sei como fala, gente. Por favor, não me critique. Adrienne, Alden. Beleza, bagunçou toda a nossa consulta aqui. O que acontece? A gente trouxe a tabela country, e essa tabela country, quando a gente adiciona um source, né, mais de uma tabela à nossa consulta, a gente precisa amarrar uma a outra. A gente precisa fazer com que elas se unem para a gente conseguir fazer essa complementação da consulta. Então, basicamente é o seguinte. Eu vou dar mais ou menos um detalhe do que aconteceu aqui. Por que está duplicando tudo isso aqui? Por que acontece? Olha, para cada cliente, que no caso o Abbott é um cliente só, mas para cada cliente a consulta duplicou, né? Na verdade, duplicou, né? Fez 8 cópias de cada registro para cada país que existe. E isso não faz sentido nenhum para a nossa consulta, certo? Pode ver aqui ó, que listou aqui ó, os países para cada cliente. Para cada cliente ele fez uma listagem de países. Só que isso não faz sentido. A gente quer que mostre somente o país daquele determinado cliente. Só o país na qual aquele cliente pertence. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar esse join, né? Vamos criar essa ligação entre a tabela client e a tabela count dentro da nossa consulta. Porque não faz sentido a gente ter toda essa duplicidade de registros, né? Ok. Aqui, ó, add the joins, né? Adicionar join. O que o adicionar join significa? É ele que faz a ligação, né, a união entre uma tabela e outra através de um atributo. Através de uma condição, na verdade, né? E essa condição é feita através dos atributos. Aqui funciona da seguinte maneira. Ó. A gente tem um campo aqui, tá aqui, ó, select source. Aqui a gente tem a forma que vão ser ligadas essas tabelas. E aqui a gente tem a segunda tabela que a gente seleciona, né? Tipo assim, qual tabela é ligada com qual. Entendeu? Então aqui é o seguinte, no primeiro campo, a gente precisa selecionar qual que é a tabela principal. Mas pode acontecer, tá? De você ter uma consulta, de você ter 10 tabelas aqui, consequentemente você ter 10 joins, tá? Mas, pode ver aqui que tem um número 1 aqui, ó. Você tem que sempre saber determinar a ordem dos seus joins e sempre iniciando da tabela principal. Porque pode acontecer de eu trouxer uma terceira tabela para o join e ela não se conectar diretamente com a tabela principal. Ela pode se conectar com a count, por exemplo. Nesse caso aqui é impossível porque a gente não tem nenhuma ligação da count com outra tabela. Mas você não precisa trazer para a consulta somente as tabelas que ligam diretamente à tabela principal. Você pode trazer uma tabela que se liga à principal e uma outra tabela que se liga a essa tabela que se liga à tabela principal. Entendeu? Então, o Join você pode navegar entre as tabelas ali desde que faça sentido para a sua consulta. Então, basicamente é o seguinte. Aqui, nesse caso aqui, eu vou selecionar primeiro, no primeiro campo, eu seleciono a minha tabela principal. Tá? Selecionei a minha tabela principal. E aí aqui, essa verificação aqui é um pouco complexa de explicar e de entender também assim de primeira, tá? Mas, calma lá, já vou voltar aqui, ó. E por último, eu seleciono a tabela na qual eu quero fazer o complemento. No caso, olha, pode ver que até sumiu aquele símbolo que tinha aqui, né? O símbolo que tinha aqui queria dizer que que não fazia sentido aquela tabela ali, que ela não estava sendo usada para nada no meu join, na minha consulta, ela não estava fazendo join com tabela nenhuma. Agora ela está fazendo, só que ainda não está pronta, certo? Então é o seguinte, ó, eu quero fazer um join da tabela cliente com a tabela count, que é o que faz sentido para mim. A minha tabela cliente é a minha tabela principal, então eu quero listar todos os clientes. E a minha tabela country é a tabela que eu quero complementar os meus clientes através do atributo country ID do meu cliente, certo? Da minha tabela de cliente. Então aqui é o seguinte, antes de explicar o que é esse only with or without ou with aqui, ó, esse meio aqui, antes de explicar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma condição, porque não basta somente você selecionar as tabelas nas quais você quer fazer join. Você tem que mostrar para a plataforma, né, para a consulta, através de qual atributo você quer fazer esse join. Porque pode ver ó, que a nossa pré-visualização ainda está bagunçada. E a nossa pré-visualização ela funciona quando ela está correta, certo? Então, o que tem que fazer aqui? Ó? O join ele especifica o seguinte, ó, eu quero fazer um join da minha tabela client com a minha tabela count, certo? E depois eu vou explicar essa configuração do meio aqui. E aí,
aqui está dizendo aqui, ó, a condição deve ser setada, né? Tá, você quer fazer um join com a da tabela country, com a tabela client, mas através do que? Qual é a condição de que você quer fazer esse join? Aqui é o seguinte, eu vou dar um clique aqui e vai aparecer como se fosse um filtro, tá? Isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui e aí apareceu essa janelinha aqui. Isso aqui é quase como se fosse um filtro, tá? Não é bem um filtro não, mas dá para fazer algum tipo de filtro aqui dentro, não é recomendado, tá? Filtro se faz na aba de filtro, mas eu estou dizendo que é possível. Mas aqui a gente vai utilizar para fazer a ligação entre essas tabelas através de determinado atributo. Ok, qual que é o atributo que você quer fazer essa ligação? Qual que é a condição que você quer fazer essa ligação? Ok, eu vou trabalhar aqui ó, com os meus dois atributos. Ó. Qual que é o escopo da minha consulta? Client e country. Então os dois já apareceram aqui para mim. Nesse momento eu vou ignorar tudo aqui para baixo, porque não faz sentido para mim. Eu preciso só da tabela client e da tabela country, porque é entre elas que eu quero fazer esse join, certo? Então é o seguinte, eu quero fazer um join da seguinte maneira. Eu quero que você complemente a minha consulta, tá? Com a tabela country. Eu quero que você complemente a minha consulta através do meu atributo country ID. Porque eu não quero mostrar o identificador do meu país na minha tabela lá. Não quero mostrar para o meu usuário somente o identificador. Eu quero mostrar o país, o nome do país na qual aquele identificador se refere. Lembra que a lei guarda referência, então através daquele identificador a gente consegue descobrir qual que é o país, certo? E é aqui que entra o join, nessa questão aqui. Então é como se eu estivesse fazendo uma subconsulta dentro da minha consulta, certo? Então aqui, isso aqui, por que isso aqui vai funcionar como um filtro? Porque eu vou filtrar o país de acordo com o country ID que está na tabela cliente, certo? Então aqui o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui mais ou menos dessa forma que às vezes eu raciocínio, tá? E às vezes fica mais fácil de você entender. Então, ó, eu quero que traga o country ID. Lembra que a gente fez mais ou menos dessa forma no filtro? Eu quero que traga o cliente cujo ID seja igual ao cliente ID, que era o parâmetro de entrada. Então, o join, basicamente, eu também faço dessa forma, tá? Então, eu coloco aqui, eu quero que traga o país cujo o identificador seja igual ao country ID da minha tabela client. Ou seja, eu estou fazendo uma subconsulta na minha tabela country. Eu quero que traga o país, né, no caso do country, cujo o ID seja igual ao ID que está no country ID da minha tabela cliente, certo? Ou seja, é como se eu fizesse um filtro entre as próprias tabelas aqui, ó, dentro do aggregate, entendeu? Entre elas. Eu estou amarrando o identificador do país ao identificador que está dentro do atributo country ID da minha tabela cliente, certo? O que aconteceu? Pode ver que a nossa previsualização aqui já deu uma mudada. E o que vai acontecer? Aqui, na nossa previsualização, a gente previsualiza as tabelas que estão na nossa consulta, obviamente. Então, eu já estou vendo aqui ó, os dados dos meus clientes, eles já se organizaram, tá vendo? Eles pararam de se duplicar, certo? E aqui para frente, ó, se eu puxar aqui agora, ó quem está aqui, ó, a nossa tabela country. A nossa tabela country, ela se juntou à nossa consulta. Ela foi adicionada à nossa consulta. E aí, eu fiz um filtro. Lembra que estava para cada cliente que estava cadastrado aqui, ele estava se repetindo 10 vezes, né? 8 vezes? Não, 10 vezes, que eu acho que tem 10 países cadastrados, eu não lembro, tem 10 países cadastrados, tem uma de 10 aqui. Então, cada registro de cliente estava se repetindo 10 vezes. Por quê? Ele repetia um para cada país cadastrado, porque estava bagunçada a nossa consulta quando a gente adicionou essa consulta ao Join. Só que agora eu filtrei. Eu quero que traga somente para cada cliente, eu quero que traga somente o país cujo o identificador seja igual ao country ID daquele cliente. O country ID do Abbott Dudley aqui, ó, que é o nosso primeiro, é o 8, número 8. Eu vou expandir aqui, ó, que ele escondeu aqui o identificador na nossa tabela country.
O que aconteceu agora? Agora, essa consulta ela foi refinada, certo? Ela foi refinada. Então, ela trouxe o cliente, ela trouxe o país, né, o country, que o ID dele é igual ao country ID da nossa tabela cliente. Ela refinou a nossa consulta, ó. Então, ela fez uma complementação. Ela adicionou a tabela country à nossa consulta de cliente e trouxe o resultado da tabela country de acordo com um atributo da nossa tabela principal. Dessa forma, essa consulta ela está resultando em listagem de clientes com os países, certo? Com os países. Então, eu estou adicionando a tabela país, eu estou complementando a minha consulta principal, que é a tabela de cliente, estou complementando ela com a tabela de país. Agora, já que eu estou com o meu país amarrado ao meu Country ID, eu posso, lá no resultado da minha tabela lá, colocar o nome da minha tabela Country. Vamos fazer isso? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar lá na tela, Client List. E aqui é o seguinte, ó. Onde está o país ID? O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nele. Não, eu vou melhor. Eu vou só para vocês verem que está funcionando. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Country ID. Country ID. E eu vou adicionar outra coluna, ó. Aqui, ó. Adicionar a nova coluna à direita. Vou adicionar outra coluna. E aqui vai ser o país. Eu vou colocar o nome dele aqui, ó. Só para vocês verem que vai bater corretamente. Aqui, nessa coluna aqui, eu vou colocar, melhor ainda, vou colocar país ID. Eu vou colocar país ID, porque vai vir da tabela país ID. E eu vou adicionar mais uma coluna direita, que vai ser país. Depois a gente vai arrumar isso aqui, tá? É só para vocês verem como é que vai funcionar. País nome. País nome. Aqui eu vou adicionar uma expression. E aqui eu vou adicionar outra expression. Vou fechar, eu vou adicionar outra expression aqui. Qual é a ideia? Daqui para cá, daqui para a esquerda, eu estou mostrando atributos da tabela client, certo? O country ID ele é da tabela client.countryID, certo? Tá aqui, ó, o valor dela. Consulta.list, .current, .client, que é a nossa tabela, que está ali dentro, .countryID. Aqui no país ID, eu vou colocar o seguinte, eu vou abrir a expression e olha o que vai acontecer. A gente adicionou um novo source na nossa consulta getClient. Então, ele já vai aparecer aqui na nossa lista current, ó. Certo? Ele já apareceu aqui, ó. Por quê? Eu estou complementando a tabela cliente com a tabela country. Então, o current de um cliente, ele tem o seu country ID current. E como a gente amarrou o ID da tabela country a esse atributo, country ID, então, obviamente, o meu country current vai ser o country ID do meu usuário. Então, eu vou expandir a tabela country e vou mostrar aqui o ID da tabela country, tá? Só para vocês verem que vai bater certinho aqui. Ok, então aqui eu vou passar o país ID, que é country ID, e no país nome eu vou passar vou expandir o getClient, list, current, country, name. Aqui eu vou passar o nome, realmente o nome certinho do nosso país, certo? E vou publicar. Terminou de publicar aqui, e um detalhe que eu queria mostrar aqui, que eu fiz ali, mas acabei não falando, é que dentro da tabela, dentro da consulta getClients, eu deixei essa opção aqui com with or without, tá? Ela veio por padrão com only with. Eu deixei with or without, tá? Deixem também no de vocês, with or without, que é essa opção aqui, e já eu vou voltar aqui para a gente entender como que isso aqui funciona e para que serve, ok? Eu já dei o publish, não vou dar o publish novamente, ele só apareceu para me dar publish porque eu alterei isso aqui, tá? Mas eu já dei o publish. Então, vocês, se fizerem essa alteração anteriormente, ok, só abrir novamente. Se fizerem agora, dá o publish e vamos lá abrir a nossa tela. Eu vou vir aqui que eu já estava aberto, né? E eu vou só dar uma atualização aqui, ó. Já deu aqui para mim atualizar a minha aplicação. E aí eu vou fazer o login novamente. Eu vou até marcar esse remember aqui para mim não precisar ficar fazendo esse login. Ok. Vou vir aqui na client list e olha o que aconteceu. O nosso Abbott, nosso primeiro cliente aqui, ó, o Country ID dele é o 8. E o País ID, obviamente, vai ser o 8 também, porque eu amarrei esses dois atributos aqui, ó. Então, todos eles vão ser iguais. Se eu amarrei um ao outro, né, eu estou mandando trazer o país de acordo
com o meu Country ID. Então, se o meu Country ID é 7, eu estou pedindo para trazer o país número 7, o ID número 7. Se o meu Country ID é o número 4, eu quero que traga o país cujo ID seja o número 4. Vamos tirar a prova real? Esse cara aqui é o Berk Dennis James. Vamos clicar nele, ó, Inglaterra. Olha o country dele, Inglaterra. Entendeu? Ó, o primeiro aqui, ó. O primeiro aqui é Canadá. Vamos entrar nele aqui para ver? Canadá. Certinho, ele traz exatamente o correto. Vamos testar agora o nosso filtro de país, ó. Vamos procurar aqui Itália. Vamos filtrar. Ó, ele vai trazer todos os nossos clientes cujo Country ID seja o Itália, seja o 10, né? Através dessa consulta aqui, que está trazendo o nome, ele sabe o identificador dela, faz essa consulta e faz esse filtro através do Country ID. Que no caso Itália é o 10 e trouxe exatamente todos que tem o país de Itália, cujo o Country ID é o 10. E obviamente vai trazer aqui o país ID 10, certo? Então dessa forma, eu tenho certeza que vai mostrar o nome do país correto. Então eu vou voltar no Server Studio, vou voltar na nossa tela Client List, e eu posso remover agora essas duas colunas, o Country ID e o País ID. Eu vou selecionar a coluna, tá? Tem que ser na primeira ou na segunda linha. Se for na terceira, eu seleciono a tabela. Então vamos pegar aqui, ó, na linha, e vou clicar nessa aqui, ó, remover coluna, ó, delete column. E vou selecionar a coluna País ID e vou deletar também. Então agora faz mais sentido para mim. Estou mostrando o nome, o e-mail, o endereço, o nascimento e o nome do país. Eu vou até remover esse nome aqui, ó, e o nome do país, certo? Vou dar outro publish aqui e vou dar o Open Browser. Vou dar o Open Browser novamente, abrir nova aba, Client List. E olha aqui, agora está correto. Está trazendo os nossos clientes de acordo com o país, certo? Ok, vamos fazer uma situação aqui para me conseguir explicar para vocês aquela outra opção do Join lá. Eu vou vir aqui, vamos ver, eu vou pegar esse Abbott aqui, pode ser esse Abbott aqui, e vou tirar o país dele. Como que eu faço para tirar o país? Não tem opção aqui, ó. Deixa eu cancelar. Deixa eu clicar em novo client, ó. Ok, esse meu country, esse meu drop-down country, ele não está trazendo uma opção nula. Então vamos lá no Server Studio. Vamos no nosso Client Detail, que é onde é o detalhe do cliente. Vamos vir na Country. E vamos vir aqui, ó, Empty Text. Empty Text vai ser selecione o país. Que aí vai aparecer para a gente selecionar o país. Essa aqui é uma opção vazia, né? Uma opção nula, certo? E vou dar um Publish. Ok, vou dar o Open Browser. E agora eu vou conseguir alterar, né? Eu quero alterar o país para nulo. Então eu vou vir aqui no Abbott e vou vir aqui, ó, em Canadá e vou clicar aqui, ó, selecione o país. Clicando no selecione o país, eu estou passando o identificador do país nulo para cá. E vou dar um save. A gente já alterou o botão save lá no início, né? E agora o que aconteceu? Ó, a gente sumiu com o país do Abbott, certo? Se eu entrar aqui, vai estar aqui, ó, selecione o país. Eu vou alterar aqui de uns quatro primeiro, ó. Adrienne. O Adrienne eu vou tirar aqui também, salvei. Alden. Selecionei o país, salvei. E o próximo que é o Amir. Amir. Vou tirar também o país do Amir. Ok, salvei. Ok, isso aqui é só para a gente conseguir simular uma situação. Então, esses 4 primeiros registros não tem país. O Country ID deles agora está nulo, não tem mais Country ID. Obviamente, se não tem, não está trazendo, certo? Então, a gente está trazendo aqui, continua trazendo todos os clientes, porém, essas 4 primeiras linhas não está trazendo o país, porque o Country ID desses clientes está nulo, não tem mais, né? E eu quero que traga o país de acordo com o Country ID do cliente, certo? Não tem nenhum country que seja com ID nulo, certo? O ID nulo não existe. Beleza, então, o que eu vou explicar aqui agora? Vou vir aqui no Server Studio, vamos voltar para a nossa tela de listagem, e aqui eu vou expandir e abrir novamente a nossa consulta Get Clients. Olha aqui o que aconteceu. Os quatro primeiros registros, se a gente vir aqui agora, ó, o Country ID deles é 0. E eu quero que traga o country cujo ID seja igual ao Country ID, que é 0. Então, o país não existe.
0 é nulo, 0 não existe, certo? Ok, isso aqui é o suficiente para a gente simular esse carinha aqui do meio aqui, ó. Aqui a gente tem três opções, ó. O que é esse with or without, o only with e o if. O if, tá? Essa última opção aqui eu não vou explicar, isso aqui é um pouco mais avançado e é pouquíssimo usado. Eu mesmo, pra ser bem sincero, nunca usei. Então eu vou explicar o que é o with or without ou o only with, que são os mais usados, né? Que são os mais comuns. E é o que normalmente se usa. Esse with aqui, basicamente, todo o tempo que eu trabalho com desenvolvimento aqui, eu nunca usei de verdade, tá? Então nem faz sentido eu querer explicar isso aqui agora. Isso aqui seria algo bem específico, bem mais avançado também. Beleza? Então, ok, vamos entender o que é o with or without. Basicamente é assim, quando eu vou montar uma consulta, tá? Eu vou dar até uma dica aqui quando eu estou montando uma consulta, quando eu estou montando um join, quando eu estou complementando a minha consulta, eu fico pensando na minha cabeça bem assim, né? Tá, o que eu quero trazer? Eu quero trazer primeiro os clientes. Ok, adiciono a tabela de clientes no meu source. A minha tabela de clientes tem o Country ID e eu quero complementar, eu quero que mostre o nome do meu país que está na minha tabela de cliente. Ok, eu vou lá e adiciono o meu Source Country. Ok, já vamos voltar para o Join. Eu vim aqui no filtro, mas eu não quero que traga todos os clientes. Eu quero que traga determinados clientes que tenham essa condição. Pá, vou adicionar no meu filtro. Quero fazer um filtro de acordo com o campo de busca? Ok, a gente já viu aqui como é que faz isso. E eu vou e faço os meus filtros. Então é mais ou menos dessa forma que eu vou montando as minhas consultas. Eu vou imaginando o que elas têm que, né, o que elas têm que trazer, como que elas têm que se comportar, e vou montando ela de acordo com o meu pensamento. Na hora de eu fazer o join aqui, eu penso o seguinte: bom, primeiro campo eu vou selecionar a minha tabela principal, certo? Eu quero eu quero que a minha consulta traga os clientes. Aí entra a próxima etapa, que é esse carinha aqui, ó. O que quer dizer with or without? With or without, em inglês, quer dizer com ou sem, tá? Com ou sem. E o only with, né? No caso que é o outro que eu vou explicar aqui, é o somente com, tá? Tradução literal mesmo, tradução literal. With or without quer dizer com ou sem. Only with quer dizer somente com. Ok, recapitulando. Eu quero que traga todos os meus clientes, né? Claro que se já tiver filtro não vai trazer todos, mas aqueles clientes que estão ali. Eu quero que traga os meus clientes com ou sem país, certo? Com ou sem país. Eu já tenho eu já coloquei aqui nesse caso a minha condição, que vai ser através do atributo country ID. Então é o seguinte, eu quero que traga, tá? Deixa eu só pegar essas duas colunas aqui e vou clicar, ó, vou selecionar as duas colunas segurando Ctrl, tá? Selecionei uma, segurei Ctrl, selecionei a outra e vou aqui, ó, Hide Selected Attributes. Eu vou esconder eles aqui, ó. Só vai ficar nesse balãozinho aqui, tá? É só igual quando vem algumas colunas escondidas. É só para me ocultar aqui, mas isso aqui não atrapalha a nossa consulta, tá? Esses atributos ainda estão aqui, só estão ocultos na nossa pré-visualização. Ok, só para a gente visualizar aqui melhor o nome do país e o nome do cliente. Ok, eu quero que traga os clientes com ou sem país. E qual é o resultado disso? Eu estou trazendo um cliente com o país. O country ID está preenchido, então ele tem país. É um cliente com país. Ou sem país. Ele está trazendo aqui o Amir. O Amir não tem country ID. Está sem país, certo? Então me traga os clientes com país ou sem país, certo? Por isso que eu removi os países daqueles 4 primeiros registros, que é para a gente simular isso aqui, tá? Então, de novo, pensa bem nessa situação que isso aqui é bem importante e é um pouco complexo de aprender. Me traga os clientes com ou sem, com ou sem, com ou sem, com país, sem país, com país, sem país. Então, me traga os clientes com ou sem país. Esses 4 primeiros registros estão sem país e os próximos estão com país. Eu quero que traga ambos. Eu quero que traga com país ou sem país.
Me traz os clientes com país ou sem país. Eu estou sendo repetitivo? Ok, mas é para fixar, tá? Me traga os países com, ou, olha, já estou até confundido. Me traga os clientes com ou sem país. Clientes com ou sem país. Qual o resultado disso? Ele trouxe os clientes com país e trouxe os clientes sem país, certo? Então, ó, o consulta, vai lá na tabela e me traga os clientes com ou sem país. Entendeu? Se tiver com país, pode trazer, ou se tiver sem país, pode trazer também. E jogou na nossa previsualização. Ele está trazendo aqui, está resultando nessa previsualização aqui. Então, ele está trazendo com país e sem país. Beleza. Entendido? Se não ficou entendido, não se preocupe. É normal não entender de primeira. Mas, agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa, se você já conseguiu entender o que é o with or without, então você deve estar imaginando o que é o only with, que é o que faz total sentido. Se a primeira opção é me traga os clientes com ou sem país, e a segunda opção quer dizer somente com, only with quer dizer somente com. Então qual é o resultado? Me traga os clientes somente com país. Olha o que aconteceu. Já sumiu os outros clientes que não têm país. Que no caso, aí é que entra os detalhes, tá? Se a gente colocou a condição que pegue pelo atributo CountryID, é esse atributo que o join vai visualizar. Se o atributo CountryID está zerado, está nulo, nessa condição aqui ele não vai trazer. Se fosse o with or without, aí não importa se está nulo ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Me traga os clientes somente com país. Me traga os clientes somente com país. O que aconteceu nisso aqui? Ó? Eu vou publicar, a gente vê lá na tela. Então, ó, dessa forma aqui, não quero que traga clientes que não têm país. Já vai sumir lá da nossa consulta, lá da nossa tela principal, certo? Eu vou dar Open Browser. Enquanto essa nova tela abre, eu vou voltar aqui para a nossa aba anterior, que estava aberta. Ó, os 4 primeiros registros não têm países. Agora, a nossa condição é me traga os clientes somente com país, certo? Esses daqui que não tem país não vão vir. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu abri a nova aba. Vou para o Client List. Olha aqui, ó. Ele já pulou lá. O primeiro registro agora é o N-Hover King. Tá vendo? Ó? E aqui na nossa outra aba, o N-Hover King seria o primeiro registro com país. Os 4 primeiros registros, né, não vieram. Por quê? Porque eu só quero que traga clientes com países. Só clientes que têm o Country ID, que aí ele vai olhar lá para aquele atributo no qual a gente está fazendo o join, né? A gente está fazendo o join através do atributo client.countryID, que é esse atributo aqui. E aí ele vai visualizar esse atributo. Está preenchido? Tem país? Então traz. Somente com, né? Tem país? Então traz. Se não tem país, não. Dessa forma é aqui, ó. O consulta, vai lá na tabela de cliente e me traz os clientes somente com o país. Os que não tiver país preenchido, pode deixar para trás. Não traga, não preciso deles. Entendeu? Então, isso aqui é uma situação que você pode utilizar, vai depender muito da situação que você vai trabalhar. Isso aqui é configurável, isso aqui é configurável. Por isso que eu falo assim, o join é um pouco avançado, tá? Só que é bastante importante que uma pessoa que está iniciando, ela entenda como funciona. E o join, ela vem automático, geralmente. Vamos lá, vamos excluir a nosso join aqui, ó, e vamos excluir a tabela country. Vamos adicionar ela de novo. Vou adicionar o source, vou adicionar a tabela country. Olha lá, ó, criou o nosso join automaticamente. Ó, me traga os clientes com ou sem país. Ele já veio por padrão com ou sem, certo? Me traga os clientes com ou sem país. E aí o nosso join está amarrado. Ó. O country client.countryID igual a count.id. Tá só invertido, tá? Da forma que a gente fez. Mas se é para ser igual, se é para ser comparável, a ordem não faz diferença. O country.id vai ser igual ao count.id. Da mesma forma que o country.id vai ser igual ao country.id. Então, só está invertido aqui, mas vai funcionar da mesma forma. Então, aqui ele já trouxe automático. Ah, e aí tem outro detalhe. Por que automaticamente ele trouxe o if or without? Tá? Ele trouxe automaticamente o if or without porque isso aqui é um detalhe, inclusive cai na prova de certificação. Eu lembro que na minha prova de certificação caiu. Qual que é o padrão que vem no join quando você puxa uma segunda tabela para o source?
se a plataforma criar esse join automaticamente, qual que é o padrão que vem aqui no meu? With or without, only with ou with? E a resposta é depende. Depende. E eu vou te explicar agora por que depende. Por que veio with or without? Eu duvido você acertar. Vou responder. With or without é o seguinte, ó, me traga os clientes com ou sem país. Se é com ou sem país, então o país não é obrigatório a ser preenchido. Se eu também quero que traga o sem país, então isso quer dizer que o banco de dados permite gravar sem país. Correto? Então, isso faz sentido se eu disser que está vindo o if or without por padrão, porque o atributo country ID não é obrigatório na base de dados. Inclusive, ele estava obrigatório e a gente alterou, eu alterei isso antes de, lá no começo da aula. O country ID ele não está mais mandatório, ele estava, mas ele não é mais mandatório. Beleza? Então, se ele estivesse mandatório, o join viria only with, porque me traga os clientes somente com o país. Dessa forma, ele ia trazer e ia continuar todos. Por quê? Porque eu não poderia cadastrar clientes sem país. Então, faria sentido vir o only with, certo? Quer simular? Vamos lá. O is mandatory do country ID, tá? Da tabela client, o country ID eu vou passar para mandatório, yes. Dessa forma, eu vou vir aqui e vou excluir esse join. Vou excluir esse carinha aqui. E, ó, já deu um erro aqui pelo seguinte. Lá na nossa tela, ele está pedindo esse carinha aqui. Eu vou remover. Depois a gente vai refazer. Mas eu removi aqui. E eu vou dar um publish. Será que a plataforma vai deixar publicar? Eu não sei. Por quê? Nós temos 4 registros que não tem cliente ID. Vamos ver se ela vai deixar publicar. Ó. Se ela deixar publicar, na verdade, eu nem sei também. Estou chutando. Ó, ela deixou publicar. Ela deixou aqueles registros sem o country ID, né? Só que agora ele é mandatório. Pode ser que na época que foi registrado não era, entendeu? Ok, vamos vir aqui então agora na nossa consulta get client e vamos adicionar a tabela country select. Olha aqui como ela veio, ó. Only with. Por quê? Porque agora o atributo country ID ele é mandatório. Se ele é obrigatório, tem que ser preenchido quando você for criar um registro. Então, vai trazer os registros somente com country. Então, vou deixar assim, não tem problema. Mas eu vou deixar aqui o with or without, porque a gente tem registros aqui que é 0. Eu posso alterar, tá? Eu fiz alteração aqui, não tem problema, eu posso alterar. É só a forma que vem padrão. Mas, se por um acaso precisar alterar aqui, é por isso que eu estou passando esse conhecimento para vocês, do join. Ok. Imagino que tenha ficado bem explicado. Vou adicionar de volta aqui, ó. Vou adicionar a nova coluna de volta. Vou escrever aqui país, e vou colocar aqui a expression get client, nossa consulta de cliente, list current country name. Eu quero que mostre o nome do país, já que ele está amarrado ao meu cliente, então vai trazer o nome do país corretamente. Beleza? Ok, vou publicar, só para deixar... vou publicar dessa forma aqui. E vamos fazer o seguinte. Enquanto publica, eu vou voltar para a nossa consulta. E agora eu vou explicar uma outra coisa. A gente já viu aqui, a gente já fez 3 filtros, né, de acordo com aqueles nossos campos de busca, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Como eu complementei a minha consulta com a tabela country, dessa maneira, é possível eu utilizar os atributos da tabela country nos meus filtros, tá? Então, só para vocês entenderem que eu consigo também utilizar a tabela country nos meus filtros. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos vir aqui para a tela principal. Qual que é os campos que eu tenho aqui? Data, eu não consigo fazer nada com data na minha tabela de país. O drop-down, ele já está filtrando pelo country ID, e a gente tem aqui o buscar filtro. Vamos trabalhar aqui nesse input de texto, né? Que é o buscar filtro. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar ele também, porque ele já faz busca pelo atributo nome da tabela client, que está na consulta, né?
pelo e-mail e pelo endereço, certo? Por esses 3 atributos. Vamos fazer esse mesmo input também buscar pelo nome do país? Então, a pessoa pode digitar não, ou ela pode pesquisar aqui o nome do país, ou ela pode digitar o nome do país para a gente trazer os resultados. Beleza? Vamos então na nossa consulta Get Clients. Vamos no nosso filtro. E a gente já tem o filtro, né? A gente já tem aquele filtro. Então vamos complementar o filtro que a gente utiliza o buscar filtro, que a gente já viu na aula passada. Aqui a gente faz a busca, ó. Me traga os clientes, né, cujo nome contém o que está escrito no buscar filtro. Ou me traga os clientes cujo e-mail contém o que está no buscar filtro. Ou me traga os clientes cujo endereço contenha no buscar filtro. Ou, vamos adicionar agora uma nova condição. Me traga os países, né? Eu vou ficar para a linha de baixo. Me traga os países. Eu não consigo pesquisar pelo nome do país da tabela client, porque lá eu só tenho a referência, né? Eu só tenho o country ID. Me traga os países cujo nome, né? Ó, me traga os países cujo nome contenha. Eu vou copiar aqui de cima. Cujo contenha o que está no buscar filtro. Certo? E aí, beleza. Os nomes que ele ia encontrar aqui no país, como o país, o ID do país está amarrado ao cliente, então, se eu escrever lá Brasil, ele vai trazer todos os clientes cujo nome do país contenha Brasil, que é o que tiver no buscar filtro. Beleza? Vamos fechar aqui, vamos vir para a tela principal e vamos dar um publish. Vamos dar aqui o Open Browser. Vou fechar essas outras 2 abas anteriores. Vou aqui para o nosso Client List. E aqui, beleza. A gente pode aqui filtrar tanto pelo selecionar país, que ele já está selecionando diretamente, né, o Country ID da tabela de cliente. Então, Portugal, trouxe Portugal. Agora, eu vou limpar, né, eu coloquei selecionar país para trazer todos. E eu vou escrever aqui, ó, Portugal. A gente vai trazer os clientes cujo o nome do país contenha Portugal. No caso, eu escrevi Portugal inteiro aqui, né? Mas vamos filtrar. Olha aqui, ó. Ele não encontrou a palavra Portugal no nome, não encontrou no e-mail, não encontrou no endereço, mas ele encontrou no nome do país, entendeu? Vamos procurar aqui, ó, Eng, né? Eng de Inglaterra, England, né? Vamos filtrar aqui, ó. Ó, ele não encontrou o Eng em nenhum desses 3 atributos, mas ele encontrou no nome do país. Então ele filtrou, ele trouxe, né, todos que o nome do país contenha English. E dessa forma eu consigo fazer com que qualquer filtro trabalhe com qualquer atributo de qualquer tabela que esteja dentro da consulta, tá? Eu conseguiria fazer um filtro aqui se a minha tabela país, se a minha tabela country tivesse 10 atributos, eu conseguiria fazer um filtro por qualquer um dos 10. Se eu tivesse mais uma tabela no meu source, tá? Eu posso colocar quantas tabelas eu quiser no meu source, só que elas têm que ter join entre elas, tá? Não precisa ser, lembre-se, não precisa ser todas diretamente a tabela principal, né? Aqui, tanto é que não é identificado aqui na própria consulta qual que é a tabela principal. Você que montou a consulta, você sabe qual que é a sua tabela principal que você está fazendo listagem naquela consulta. Se você pegar uma consulta pronta, isso aqui é importante. Se você pegar uma consulta pronta, você não consegue ver de cara aqui, né? Se você só bater o olho rápido assim, você não sabe qual que é a tabela principal daquela consulta. Só que você vai saber de acordo com o contexto da consulta. Assim, nossa, aqui tá listando todos os clientes. Então essa tabela de cliente aqui deve ser a minha tabela principal. Através do join, quando você conseguir bater o olho e identificar melhor os joins, através dos joins você também pode conseguir descobrir qual que é a tabela principal dessa consulta. Entendeu? Então vamos supor, eu tenho aqui 5 tabelas no meu source. Eu tenho a tabela count, né, perdão, eu tenho a tabela client, eu tenho a tabela count que liga na client. Poderia ter outra tabela aqui, não sei, qualquer outro nome, que liga a tabela count. Aí eu tenho outra tabela que liga aquela tabela que liga a tabela count, que liga a tabela cliente, entendeu? Então eu posso fazer diversos joins entre outras tabelas aqui. Mas basicamente minha tabela principal seria client. Então, qualquer atributo de qualquer tabela
que esteja dentro da minha consulta, eu consigo fazer filtros. Eu posso utilizar daqui da tabela que está fazendo join, eu posso utilizar um atributo dela para fazer filtro dentro da minha consulta, certo? E test values da mesma forma, ordenação, eu também consigo ordenar por qualquer um atributo, tá? Inclusive, ó, se eu vir aqui, ó, excluir a minha ordenação pelo client name, eu vou excluir ela e vou adicionar sorte. Aqui, ó, já apareceu aqui, ó, da minha tabela country. Eu posso fazer com que a minha consulta, por mais que esteja listando os clientes, eu quero que ordene pelo nome do país. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ordenar toda a minha consulta. Deixa eu ver, eu tenho que dar um... Ah, não, acho que já tá... Não, tem que dar um refresh preview data aqui, ó. Dessa forma aqui, eu vou... Aqui, ó. Já ordenou. Não importa mais a minha ordenação pelo nome do cliente, né? Os 4 primeiros que não tem país, eles ficaram no início, porque o nome é limpo, né? Então ele vem antes do B, o nome nulo. Então os 4 primeiros aqui ficaram em ordem alfabética, porque são os 4 primeiros que a gente removeu o país. Mas a partir do quinto aqui, ó, já não está mais em ordem alfabética pelo nome do cliente. Ó, um W aqui, ó. Só que aí está pelo nome do país. Eu consigo ordenar minha consulta por qualquer atributo de qualquer tabela que está no meu aggregate, certo? Vou voltar aqui então para o nosso client name, selecionar. Então, dessa forma, fica aí o nosso join, tá? Eu fiz aqui algo um pouco simples, né? Simples assim, né? Imagino que tenha ficado bem explicado. Mas foi só um join, porque a nossa tabela client só faz join com uma tabela, que é a tabela client. Se a gente for fazer uma aplicação, se tiver a opção de adicionar mais de uma tabela, mais de 2 tabelas no source, vamos fazer, beleza? Então, ó, vamos dar o publish para ficar guardado no nosso código que a gente fez nessa aula de hoje e ficamos por aqui. Bom, então como vocês conseguiram ver aí, a gente estudou sobre os joins, né? Vou fazer aqui uma revisão rapidamente sobre o que a gente passou. A gente entendeu sobre, eu expliquei para vocês aqui sobre os joins, as propriedades with or without e only with, né? E tem também a opção with, que eu mostrei para vocês na aula, mas não faz sentido a gente entrar a fundo nela. As condições do join, que é onde a gente amarra essa segunda tabela, certo? É como se fosse um filtro. Então a gente filtra o registro dessa segunda tabela através dessa condição que a gente cria no join, certo? No caso ali, a gente queria filtrar os registros da tabela country que fossem somente que o ID fosse igual ao country ID que estava guardado ali no nosso atributo country ID, né? Que fazia referência à tabela country. A gente adicionou a segunda tabela ao source, que foi a tabela count, e a gente, com isso, acabou complementando a nossa consulta, né? A gente não conseguia mostrar o nome do país lá na nossa tabela principal para o usuário se a gente não tivesse esse complemento, se a gente não tivesse adicionado essa consulta da tabela country lá no nosso aggregate. A gente ia ter que mostrar o ID, né? O identificador do país. E dessa forma não faz sentido nenhum. O usuário não consegue identificar qual que é o país somente através do identificador, certo? A gente conseguiu utilizar ali também o atributo name da tabela country para complementar o nosso filtro, né? E ordenação também, a gente pode utilizar a ordenação utilizando os atributos dessas tabelas que complementem a nossa consulta, certo? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou também, não se preocupe, tá? Como eu expliquei lá no início, é um pouco avançado o join, mas é interessante que vocês tenham uma noção aí de como que funciona. Por isso eu quis trazer o join. E vejo vocês na próxima aula.